O Cavaleiro de Virgem é considerado o homem mais próximo de Deus. Ele alcançou grandes feitos em vida e é considerado um dos mais poderosos cavaleiros de Atena. Mas você sabe como foi criado o rosário de 108 contas utilizado por Shaka de Virgem? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Shaka e Asmita de Virgem. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o antecessor de Shaka de Virgem. Shaka nasceu e concluiu seu treinamento na Índia, onde se perguntava sobre o porquê das coisas, preocupado com o sofrimento da humanidade e com a maldade das pessoas. O jovem garoto também tinha alcançado a iluminação desde muito cedo e por isso conseguia conversar diretamente com o Buda, que lhe revelava as respostas de muitas de suas perguntas. Shaka costumava ir rotineiramente ao rio Ganges para meditar e refletir sobre as mortes que lá ocorriam. Aos 7 anos, o garoto já era o Cavaleiro de Ouro de Virgem e quando ficou mais velho, Shaka começou a ser chamado de o homem mais próximo de Deus. O antecessor do Cavaleiro de Virgem, no século XVIII da saga The Lost Canvas, se chama Asmita. Nós não sabemos tantos detalhes de sua infância, porém assim como Shaka, ele também nasceu no mês de setembro, sendo Shaka do dia 19 e Asmita do dia 4. O Cavaleiro de Virgem do século XVIII é igualmente sereno e iluminado, assim como Shaka. Porém, Asmita era alguém que não se abria com os outros, sendo muito introspectivo, e sua relação com os demais Cavaleiros de Ouro era superficial. Asmita tinha mais conexões apenas com Sísifo de Sagitário e Défteros de Gêmeos, além, é claro, de ser um dos cavaleiros mais próximos do grande mestre Sage. Curiosidade número 2, o grande cosmo dos Cavaleiros de Virgem. Os Cavaleiros de Virgem sempre são lembrados por possuírem um cosmo absurdo. Shaka é considerado o Cavaleiro de Ouro com o maior cosmo, e Asmita também não fica para trás. Para Shaka conseguir o feito de acumular uma quantidade gigantesca de cosmo, ele usa a tática de se privar de um dos sentidos, sendo esse o sentido da visão. Por isso Shaka permanece de olhos fechados o tempo todo, e quando o Cavaleiro de Virgem abre seus olhos, isso significa que ele está utilizando todo o seu poder. Asmita de Virgem, assim como Shaka, possui uma enorme reserva de cosmo. Isso porque o Cavaleiro do século XVIII nasceu cego. Asmita vê o mundo de uma forma diferente, se tornando muito mais perceptivo do que os demais cavaleiros. Curiosidade número 3, o rosário que sela os espectros. Na saga de Hades, Shaka revela um artefato que é capaz de selar a alma dos espectros. Como eles são servos do deus do submundo, após a sua morte, poderiam retornar à vida facilmente, e assim a Guerra Santa nunca teria um fim. Mas para evitar que isso aconteça, existe um rosário de 108 contas, que aprisiona a alma dos 108 espectros de Hades quando eles morrem, dando tempo posteriormente de ser criado um selamento, como o Kidoku vigiava na cachoeira de Rosan. Curiosidade número 4, como foi feito o rosário de 108 contas? Em Cavaleiros do Zodíaco, temos duas explicações diferentes para a criação do rosário de 108 contas. A primeira seria a explicação de Shaka na saga clássica, onde ele diz que esse rosário foi uma criação de Buda para exterminar criaturas malignas, tendo assim a função de selar as almas dos espectros aprisionados nas 108 contas após a morte. Em The Lost Canvas, a criação do rosário acontece de forma diferente. No mundo dos mortos, existe uma árvore chamada Mokurendi. Essa árvore cresce no topo da grande cachoeira de sangue do inferno. É a única forma de vida no mundo dos mortos, estando imbuída de uma energia misteriosa. No século XVIII, Asmita utiliza como matéria-prima os frutos desta árvore lendária para fabricar o rosário sagrado que aprisiona a alma dos espectros. Lembrando que os frutos são parte do material utilizado para se fabricar as sapures, que são as vestimentas dos espectros. Os frutos da Mokurendi foram colhidos por Tema, Yato e Yuzuriha e levados até Jamiel,
onde o artesão reparador de armaduras Hakurei de Altar consegue fabricar um rosário com esses frutos que vieram do mundo dos mortos. Após isso, Asmita de Virgem utiliza seu sangue e todo o seu cosmo para despertar os poderes do rosário e transformá-lo em uma potente arma contra o exército de Hades, sacrificando assim a sua vida no processo. Curiosidade número 5, o que é Arayashik? Uma palavra que também está ligada com o rosário de 108 contas, com certeza é o Arayashik, afinal esses dois termos foram revelados pelo personagem Shaka na saga clássica. Arayashik também pode ser chamado de oitavo sentido, um poder supremo maior que o sétimo sentido. Aquele que o desperta poderá vagar no mundo dos mortos sem estar sujeito às leis daquele lugar. Ou seja, o cavaleiro pode ir para o submundo sem precisar perder a sua vida. Shaka e Athena utilizam essa habilidade na saga clássica, após o Cavaleiro de Ouro morrer com a exclamação de Athena, e após a deusa morrer pela adaga dourada de Saga, eles vão para o inferno em vida e chegam ali sem estarem sujeitos às leis daquele lugar. Em The Lost Canvas, o primeiro cavaleiro a atingir esse patamar foi Ilias de Leão, e anos depois, Asmita de Virgem, Sísifo de Sagitário e Régulos de Leão também alcançam esse feito. Curiosidade número 6, o rápido fim de Asmita. O anime de The Lost Canvas com certeza é muito marcante, tendo uma história extremamente elaborada e que sempre nos traz novos elementos para o universo de Cavaleiros do Zodíaco. A autora Shiori Teshirogi geralmente tentava explicar alguns furos da saga clássica na história, como por exemplo, ela dá uma origem mais detalhada para o rosário de 108 contas, para a máscara de Guilt e etc. Logo na primeira temporada do anime, temos a épica batalha entre a Albáfica de Peixes e o Juiz do Inferno Minos de Gryphon. Porém, Asmita não tem uma grande batalha antes de sua morte. O Cavaleiro de Virgem apenas confronta o Cavaleiro de Pégaso no submundo. Nessa luta, Asmita tenta passar um ensinamento para Tema. Ele diz que o Cavaleiro precisa de mais motivação e mostra para ele o quão doloroso seria a morte de Athena, fazendo assim com que o Cavaleiro lute com todas as suas forças daquele dia em diante. No anime, essa é a única batalha significante de Asmita antes de sua morte, porém no mangá, o Cavaleiro possui outras batalhas. Curiosidade número 8, a amizade improvável entre Gêmeos e Virgem. Na saga clássica, os fãs criaram uma intensa rivalidade entre Shaka de Virgem e Saga de Gêmeos. Porém, na saga The Lost Canvas, Asmita acaba sendo um grande amigo do segundo Cavaleiro de Gêmeos, chamado Défteros. Na época em que Tema chegou no santuário para o seu treinamento, o Cavaleiro de Gêmeos Ásperos tentou matar o Grande Mestre. Ele controlou a mente de seu irmão Défteros com o poder do punho demoníaco, o Satã Imperial. Porém, na ocasião, Asmita aparece e tem um embate mental contra Défteros, onde ele liberta o Cavaleiro do Satã Imperial de Áspros. E depois do gêmeo mais novo matar o mais velho, Asmita e Défteros acabam formando uma forte amizade. Curiosidade número 9, a contraparte de Asmita. Na saga Next Dimension, nos é mostrado o verdadeiro passado canônico da saga clássica. Sendo assim, os Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas, em sua maioria, são diferentes, sendo que apenas Doku de Libra e Xion de Ares que continuavam sendo os mesmos. Na saga Next Dimension, o equivalente ao Asmita seria o Cavaleiro Shijima de Virgem. Shijima possui longos cabelos vermelhos e, diferente de Shaka, ele não se priva da visão, mas sim do paladar. Shijima se comunica apenas por telecinese. Curiosidade número 10, Asmita vs Atavaka. No mangá The Lost Canvas Gaiden, conhecemos as histórias do passado dos Cavaleiros de Ouro, e no Gaiden de Asmita, vemos a sua luta contra o espectro Atavaka, a estrela terrestre da liderança. Assim como os Cavaleiros de Virgem são conhecidos como os mais próximos de Deus, no submundo também temos um antagonista no exército de Hades. Esse seria o espectro de Atavaka, considerado o mais próximo dos deuses do inferno. Atavaka é um espectro que comanda uma porção do submundo e não precisa obedecer às ordens diretas de Pandora. Eu ainda não trouxe a luta desses dois aqui no canal, mas se vocês comentarem bastante nesse vídeo aqui, eu vou fazer um super vídeo mostrando a batalha entre Asmita e Atavaka. Gostaram das curiosidades? Comente aí pra eu saber e, é claro, no mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.
Você já sentiu, Cosmo?